muita satisfação que eu anuncio para o nosso carinho, para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Jacó Melo. Boa noite. Boa noite. É muito bom voltar ao Bênção de Paz na quinta-feira, caso onde eu já estive outras vezes às quintas-feiras. Vi já várias pessoas aqui que estão no curso, outras que eu já tinha visto de outras vezes, e é uma alegria enorme estar com vocês, muito grande mesmo. Fico até meio sem jeito, então vocês desculpem o início, eu fico meio embaraçado. Apesar de tanto tempo falando, já vindo aqui tantas vezes, mas vamos que vamos. Não violência, o que é isso? Isso é uma ação ou é uma reação? A gente vai andar por uns caminhos aqui bem diferentes para a gente tentar abordar este tema que tem várias ramificações. Ramificações da própria violência em si, da agressão. Temos o problema da indiferença com que somos tratados e com que tratamos as pessoas, as dificuldades de viver, de conviver e de fazer disso algo produtivo, proveitoso para a nossa vida. Enfim, temos muito o que ver. Usarei algumas referências não espíritas, mas que estão extremamente felizes dentro dessa abordagem. E por isso eu termino convidando todos a fazermos aqui uma pequena viagem de reflexão para podermos absorver melhor tudo aquilo que a gente tem como proposta para esta noite. Como é que nós olhamos o outro? Como temos olhado o outro? Será que o nosso olhar é compassivo, é amigo, é compreensivo? Será que é o olhar que nós gostaríamos de receber do outro? Porque é muito engraçado isso, todos nós sabemos. Eu queria que as pessoas me vissem como eu sou, mas elas me veem de uma maneira diferente. Mas eu também vejo as outras pessoas de uma maneira diferente. O problema é que às vezes essa diferença é complicada, mesmo em cima de argumentos bons, de argumentos lógicos. Como dessa charge, você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Quantas vezes a gente faz isso? E nós fazemos isso com tantos e quantos, e podemos começar a dizer, para não ficar muito longe da nossa realidade, quanto nós fazemos isto com os nossos filhos. Menino, o que você está fazendo? Eu lhe ensinei isto. E muitas vezes a criança deveria responder, ensinou. Porque a grosseria que os pais nossos reclamam do nosso comportamento é a mesma grosseria que eles nos ensinam. A clássica história. Se telefonarem, diga que eu não estou. Seu pai está? Não, ele disse que não estava. E a criança que leva bronca. Por quê? Porque a gente quer que seja do jeito que eu quero. Pior ainda quando a gente quer fazer com que o outro entenda até aquilo que eu não pronunciei. Nós queremos que todo mundo tenha a capacidade de nos entender. E mais ainda, de nos aceitar. E um pouco mais, de nos favorecer. Alguns, inclusive, com ausência. Tem vezes que a gente chega num lugar, ah, meu Deus, eu cheguei, por que essa pessoa não foi embora? Ou seja, nós nos sentimos o dono da cocada. E muitas vezes a cocada está sem coco. E, portanto, alguém tem mais presença, mais experiência, mais vida do que nós. Outras vezes, aqui para tocar em um assunto bem conhecido em São Paulo, nós estamos numa fila. E alguém pode chegar para a gente e perguntar, o que você está fazendo na fila? Nós podemos dar 1000 respostas. Eu estou aqui porque eu estou esperando a vez para ser atendido. Eu estou aqui porque na minha programação de hoje eu tive que passar por esta fila. Mas alguém também pode responder, eu não sei porque que eu estou aqui. Eu vinha passando, pisei num chiclete e agora estou preso aqui no chão. Bem, se vê com a resposta grosseira, deseducada, mas o outro também pode reagir de forma diferente. Como você é engraçado, poderia ser uma. Como você é grosso, poderia ser outra.
Tá bom, obrigado pela resposta. Já seria outra, mostraria uma indiferença em relação ao que houve. Quantas vezes a gente fica numa situação complicada? Há muito tempo atrás, eu ouvi uma piada, uma anedota, e achei a anedota super engraçada. E eu disse, mas como é que pode alguém pensar nisto? E um dia aconteceu a oportunidade de eu viver aquela piada. Eu estava a bordo de um avião, indo de Belo Horizonte a Itapetinga, no interior de Minas Gerais. E como é uma região muito montanhosa, e o voo era baixo, o que acontece? O avião jogava muito, e jogava para um lado e para o outro, e era um voo difícil, apesar de ser corriqueiro ser daquela maneira. E eu estava a bordo, e tinha uma pessoa ao meu lado, muito alta, bem mais alta do que eu, bem mais forte, e ele estava ali bem relaxado ao meu lado, e eu fazendo sudoku. E eu estou lá ajeitando meus números, e o avião então joga. E o avião joga para um lado, e minha mão vai, porque eu não queria perder o número que eu ia colocar no quadradinho. Quando eu olho para o lado, o rapazão alto, forte, ele começou a ficar travado. E o avião então aplanou um pouco, e eu estou aqui escrevendo, fazendo os meus números, e o avião joga outra vez, e enquanto eu estou ali tentando escrever, e eu olho para ele, ele segura no banco do avião, eu digo, ele vai arrancar o banco. Agora ele arranca, porque ele segurou com tanta força, que eu vi a hora aquilo largar. Mas eu continuava no meu sudoku, e ele lá apavorado, e ele ficou agora duro, comprido, mais alto do que o que já era. E de repente o avião dá um despenque lá de cima, daqueles que o avião desce e tudo que tem dentro da gente sobe. Sabe como é, né? Quando aconteceu aquilo, eu vou aqui para fazer o meu sudoku, quando passou aquele tombo, ele olha para mim e diz, você não está preocupado com este avião? Eu disse, eu não, que o avião não é meu. Aquele moço, ele ficou com tanta raiva de mim, que ele me olhava com ódio. Eu deveria ter guardado a minha brincadeira, porque eu falei aquilo, fiquei sério, mas por dentro eu estava destruído, porque eu digo, vinguei uma piada, uma anedota que eu nem sabia de quem era. Por que eu fiz isso? Porque eu queria ser engraçado, mas eu ofendi o moço, porque quando o avião pousou, ele desceu, mas desceu uma raiva, que como não deu para ele descontar em mim, inevitavelmente ele foi grosseiro com alguém depois. Quando eu quis me arrepender, ele já tinha ido embora, ainda porque eu fui pegar a minha mala e ele estava sem bagagem, já passou direto. Também daquele tamanho não precisa mais da bagagem, ele sozinho já é uma mala. Vamos em frente, né? Falar isso que alguém é mala já é outro problema. Tolerância é você dar aos outros seres humanos todo o direito que você reivindica para si mesmo. Isso Jesus já falou, isso nós sabemos. Por que a gente não faz? Ah, mas eu não sou cristão, eu não acredito em Jesus. E qual é a filosofia que você acredita? Na filosofia que você acreditar é exatamente a mesma frase, o mesmo sentido, o mesmo objetivo. Por que é que eu não faço com o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse? E às vezes a gente até inverte. Ah, eu gostaria tanto agora de ter uma metade de uma dor no meu dedo. Qual? O dedão. Mas por que você está dizendo isso? Porque o meu dedão não tem problema, mas o dele tem. Então se pisam no meu vai doer, mas se pisarem no dele vai doer mais. Então a gente pensa de uma forma negativa, quando nós poderíamos pensar, por que fazer isto, se eu mesmo estando como estou já dói? Por que querer uma dor maior para o outro? Mas a gente não se preocupa muito, a gente simplesmente quer que o outro viva a sua vida, sem interferir na minha. E quando interferir na minha, seja apenas para fazer o que eu quero. Nisso surge a intolerância. E intolerância de todos os tipos. Temos a intolerância religiosa, intolerância racial, temos a intolerância pelas opções que a pessoa tenha, seja musical, seja sexual, seja do que for. Nós temos sido muito intolerantes. E como vencer isto? É muito difícil, é muito complexo a gente dizer, se ponha no lugar do outro. Porque eu não tenho como viver a emoção do outro. Eu não sei como é que cada pessoa reage ou interage com qualquer fenômeno. Eu sei como eu reajo. Então, na falta de eu ter uma total certeza de como o outro absorve, eu tenho que pelo menos pensar, numa situação crítica, como é que isso me é colocado. Por exemplo,
Eu estava aqui em São Paulo esta semana e eu fui numa padaria para fazer um lanche. E estava vendo o jogo do Corinthians. E tinha muita gente ali jogando. Jogando mesmo, porque estavam jogando palavras, palavrões. Estavam jogando de tudo, jogavam copo, era uma tristeza. Não sei por que aquilo, porque o jogo estava tão longe, mas as pessoas estavam ali. Eu, inclusive, acredito que até essa ali também estava do mesmo jeito. Mas deixa para lá, porque eu não vou pegar no pé do Henrique hoje. Então, o que acontece? Numa dada hora, tinha uma pessoa na mesa que ele não era corintiano, ele era palmeirense. Imagina que confusão. E o senhor que estava na mesa era aquela pessoa que tinha um timbre de voz mais alto, um tom mais alto e dizia a brincadeira mais pesada. Ê, Palmeira! Vamos, Palmeira! E começou a perturbar. Eu digo, isso não vai dar certo. Vai ter problema. Mas o rapaz, o palmeirense, era calmo. Ele suportou tudo. Que bom. Aí ele começou a dizer, você não é mais palmeirense, você é corintiano. Porque se você não fosse corintiano, você não estaria aqui. Porque o seu Palmeiras não está jogando, então você está assistindo quem? O Corinthians. E você está torcendo por quem? Você não é do Paraná, você é de São Paulo, então você vai ter que torcer pelo Corinthians. E haja provocação, então uma provocação. Até que uma hora o rapaz também, o palmeirense lá, falava alguma coisa e deixava para lá e foi em frente. E o jogo já estava chegando no final, aí o Corinthians faz um gol. Aí faz aquela confusão toda. E ele vai, e aí, corintiano? E ele lá, tudo bem, vocês comemorem aí, eu não sou corintiano. Ele disse, você não é corintiano, não. Então você é petista. Para que ele disse aquilo? Eu honestamente, estava eu e a Lucila, minha esposa, e nós tivemos medo do que poderia acontecer, porque ele se levantou, ali agora era uma outra pessoa. Ele, se ele tivesse uma arma, teria acontecido alguma coisa, porque ele ficou destemperado por inteiro. Então, às vezes, a gente nem sabe até onde vai o limite do que a gente está fazendo. Mas se a gente tem que ter uma percepção de que eu estou ultrapassando um limite. Já provoquei de um jeito, provoquei de duas maneiras, provoquei a terceira. Então eu estou querendo lhe provocar até que ponto? E na hora que ele estourou bem, aí o rapaz disse, eu estou lhe desconhecendo. Mas como desconhecendo? Você me catucou de tudo quanto foi jeito, e agora você está dizendo que me desconhece? Ou seja, você mexeu comigo. Isto nessa cena é uma coisa. O pior é que a gente tem isso dentro de casa, tem isso no ambiente de trabalho, tem isso na rua, tem isso até no centro espírita. Porque às vezes a gente faz algo que ninguém percebe, mas que é suficiente para atingir o outro. Às vezes a gente diz uma frase que não toca ninguém, mas toca alguém, e a gente diz de propósito. Isto gera intolerância. E a tolerância em si, ela tem pelo menos duas vertentes. Tem a do que está agredindo e tem a do que está se sentindo agredido. Mas tem outras intolerâncias que não partem necessariamente das agressões, partem só simplesmente das opções. Eu não sei como é que num centro espírita como este, deixa entrar uma criança na hora de uma reunião pública. Isto é intolerância. Um dia eu ouvi um palestrante ser tão intolerante que ele disse, no meio de uma palestra, ele disse, a mãe desse capeta, leve ele embora. Agora vocês imaginam isso dentro de um centro espírita? O Henrique falou ainda há pouco aí do nosso acolhimento. Isso é o cúmulo da agressão, é o cúmulo da intolerância. Tem um pensador, que é até humorista norte-americano, que ele disse que na vida ele demorou muito para aprender algumas lições, mas a primeira lição que ele aprendeu de verdade foi: se uma pessoa te trata bem, mas trata mal o garçom, cuidado com ela. Olha que coisa interessante. Lógico que isso a gente pode colocar no lugar de garçom, qualquer outro profissional, qualquer outra circunstância. Mas se eu sou grosseiro com alguém em algum momento, eu já não sou aquela pessoa tão boa que alguém me colocou. E se eu sou um palestrante espírita e não sei lidar, porque tem uma criança no ambiente, a minha mensagem fica comprometida.
Porque eu não sei lidar com uma criança, depois eu não vou saber lidar com um idoso, depois eu não vou saber lidar com uma pessoa que está sendo envolvida por uma entidade, eu não vou saber uma pessoa que sorri, porque tem gente que sorri, o que quer que você fale, ela sorri, e daí não é tão bom, mas tem gente que se irrita, e isso não é um bom sinal da nossa tolerância. Então tem muitas situações de intolerância que passam por esse viés, que é um viés perigoso, porque a gente no fundo está denotando um desequilíbrio ou a necessidade de alguma coisa e que nós ou não sabemos ou não queremos expressar. Vou dar um outro exemplo. Lá na nossa casa, frequentam muitas pessoas para receber passes, mas tem algumas que vêm de repente de uma outra casa. Não é estranho, porque tem muitos frequentadores da nossa casa que são de outras, muitos, inclusive muitos trabalhadores que são de outras casas. Mas quando vem algumas pessoas, a gente fica curioso, mas o que aconteceu? Por que essa pessoa está vindo aqui para receber um passe? Ela diz assim, eu recebo um passe aqui porque eu não posso receber lá. Mas você não pode receber lá por quê? Porque alguém lhe proíbe? Não. Porque como é que fica as pessoas vendo que eu estou em tratamento? Tá. Então você não tem tolerância nem com você próprio. Porque se eu estou precisando de um tratamento e eu sou desta casa e aqui tem um tratamento, o que me leva a ir procurar um tratamento fora só porque eu não quero que ninguém aqui saiba o que eu estou fazendo? Então não estou sendo intolerante com o outro, já estou sendo intolerante comigo. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu tenho vergonha de dizer que estou mal. Isso a gente sabe que no homem é mais comum. Haja vista que grandes estatísticas que trabalham os problemas psicológicos e emocionais demonstram sempre que há um número maior de mulheres do que de homens em terapia. E muita gente pensa que esses números são honestos. Não são. As mulheres, elas têm mais facilidade de se abrirem. Eu estou mal e eu vou ao médico. O homem diz, isso não é nada não, isso dá para eu aguentar. E ele aguenta até a hora que não dá mais. Então o homem, quando vai procurar ajuda psicológica, ele já está psicologicamente arrasado. É o contrário da mulher. A mulher, quando ela começa a sentir que o negócio está desandando, ela já busca. Mulher, a gente imagina, tem muito mais câncer de mama do que homem de próstata. Mas quando a gente vê a estatística dos que desencarnam, dos que morrem por câncer, a gente vê que morre mais homem de próstata do que mulher de câncer de mama. Por que isso? Porque os homens vão escondendo e vão escondendo e vão esticando, fugindo de si próprio, ou seja, não são autotolerantes. Imagina quando tem um problema de fato complexo. A gente se perde, a gente fica sem norte. E dessa maneira, a gente não sabe nem ser tolerante com a gente mesmo. Imagine ser tolerante com o próximo. Dalai Lama, ele diz assim, na prática da tolerância, teu inimigo é o teu melhor professor. Que coisa notável é a gente conseguir reverter o modo de ver as coisas. Alguém que me atanasa o juízo, põe que eu faça o meu juízo analisar melhor o que está acontecendo. Um amigo vem falar do meu defeito, ele diz, olha Jacó, não leva mal, eu vou lhe dizer uma coisa, mas não se ofenda. Ele vem com tanta coisa que quando chega na hora de dizer, a gente já não sabe mais o que vai escutar. O inimigo não, ele já lhe desqualifica por inteiro. Ele diz, você pensa, você sabe, você não sabe a coisa nenhuma. Você é um idiota. E aí você sai para casa, eu não sou idiota, idiota é você. Eu não sou o que você está dizendo, quem é você. Mas a gente chega em casa, eu não sou idiota, mas o que eu fiz foi uma idiotice. Eu não sou idiota, mas realmente eu não deveria ter feito aquilo. Eu não sou idiota, eu sou idiota. Ele está certo. É mais ou menos assim, então essas pessoas nos levam a refletir. Tem uma historinha bem curta que diz que uma pessoa falando com a outra, porque a outra estava reclamando, que as pessoas já diziam coisas com ela. E aí ele disse, mas e agora o que é que eu posso lhe sugerir? Tá bom, já sei o que é que eu vou te dizer. Se você vier andando pela rua e alguém lhe disser burro, não se incomode. Porque isso pode ser alguém que estava nervoso e disse isso de qualquer jeito.
Mas se você anda mais um pouco e uma outra pessoa diz, deixa de ser burro, comece a se preocupar, porque não tem tanta coincidência assim. E se você andar mais um pouco e alguém lhe chamar de burro outra vez, põe a cangalha nas costas e vai embora, porque aí o negócio já está complicado. Então, quantas vezes a gente demora para aceitar o nosso inimigo a nos dizer coisa? Mas essa frase do Dalai Lama nos leva a uma outra reflexão. Se o meu inimigo é o meu melhor professor quando eu falo de tolerância, então quem será o meu inimigo? Quem é o meu grande inimigo? E aqui a gente tem uma resposta que é super dolorosa. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu me boicoto o tempo inteiro. Eu devia estudar hoje de noite. Mas eu acho que eu vou para a pizzaria. Depois eu estudo. E aí na pizzaria, olha pessoal, eu tenho que ir embora. Não, mas fica aqui só mais um pouco. Tá bom, vou ficar só mais meia hora. Mas eu tenho que estudar. E você fica mais meia hora, mais uma hora, chega em casa. Mas também uma hora dessa não dá mais para estudar. E no outro dia não sabe, não estudou, se arrepende e aí está sem jeito. Mas eu estou arrependido. Quem se arrepende no outro dia tem que se arrepender outra vez, porque vai falhar de novo. A gente começa a cair nessa situação de auto-engano. E a gente vai se enganando. E a gente diz, como foi dito ainda há pouco, eu não sou o idiota, eu não sou o burro, eu não sou essa pessoa que estão imaginando. Até porque quando a gente diz o que é, as pessoas também não acreditam. Eu sei que vocês aqui acreditam, até porque tem muita gente que já me ouviu aqui em seminário. Quando eu digo que eu sou o homem mais bonito do mundo, todo mundo fica quieto, porque é fácil reconhecer isso, não é, Henrique? Então Henrique nem fala, porque ele diz, eu vou falar o que numa coisa dessa? Mas a gente se incomoda, porque se eu digo que eu sou bonito, a outra pessoa fica logo pensando, bom, se você se acha bonito e eu? A minha resposta é, problema seu. Eu estou resolvendo o meu. Mas não pode ser assim. Lógico que posso, desde que isso me deixe confortável. Mas aí a gente não gosta. Se alguém diz assim que seu cabelo não está bem, o que você tem a ver com o meu cabelo? E a gente começa a ficar nervoso. Mas por que você está falando do meu cabelo? Um dia eu estava fazendo uma palestra e tinha uma pessoa, um jovem, seguidor de Neymar, talvez aqui tenha algum, porque sempre tem, e estava com aquele cabelo lindo, porque aquilo é muito lindo, aquelas coisas, é lindo demais aquilo, é um negócio, muito lindo. E aí eu falei isso, para não dizer que era feio, eu disse que era lindo. Mas teve gente que se levantou e foi embora. Mas olha, mas que bobagem, eu estou falando do cabelo de Neymar. É tão feio que até ele já mudou, agora vocês viram? Ele mudou completamente, porque ele teve um dia, ele olhou assim no espelho e disse, nossa, o que é isso? E aí ele deu uma ajustada. Mas a gente fica nervoso porque a pessoa fala do nosso cabelo. Tem alguns, eu não vou nem olhar, que porque dizem que não tem cabelo, aí fica nervoso também. Deixa pra lá, né? E aí a pessoa fica nervosa com isso. Não, mas você tem nada a ver que eu tenha ou não tenha cabelo? Você disse que eu não tenho, mas eu tenho. Eu mandei contar um dia. E tinha quantos? Tinha uma multidão. Pois é, porque uma careca e uma meia careca, uma cabeleira inteira, ninguém sabe quantos cabelos tem. É como um negócio complicado, mas aí a gente fica com raiva. Eu falei recentemente que o pessoal na Suíça, as mulheres, elas lá nascem com uma vantagem enorme em relação às mulheres brasileiras. Moram perto de vários países, com vários idiomas, podem aprender várias línguas sem fazer nenhum esforço. Até porque vai ter que aprender, porque você chega num lugar falando francês, no outro alemão, no outro, e aí vai, não tem jeito. Então você tem que aprender. Eu sei falar 5 idiomas, um brasileiro dizer isso é um negócio, nossa, que legal. Um suíço dizer que fala 5 idiomas, dizem só, está faltando alguma coisa. Tem algum outro idioma que você deveria saber. Além desses, você tem que estudar um que não é comum. Nós, às vezes, quando a gente aprende a falar espanhol, aí a gente chega, fala segunda-feira e pensa que está falando espanhol, né? É porque a gente pensa que não precisa estudar, não. Na terça-feira, o que é isso? Não sabe. O outro dia qual é quarta-feira? E aí vai.
E os argentinos ficam a sorrir maravilhas da gente. Quer dizer que você tem de segunda-feira até sexta-feira. É uma fieira de erro em espanhol que não tem tamanho. Mas a gente vai engabolando tudo. De repente, a gente se encontra. Onde é que eu estou? Eu suíço. Além de aprender 5 idiomas, vou aprender mais um. E a mulher suíça não precisa pintar o cabelo. Já pensou? Ele já vem lourinho de nascimento, que é uma beleza. Aí chega aqui no Brasil, a gente tem que fazer uma mecha. E de tanto fazer mecha, mexe, muda tudo. Daqui a pouco você encontra uma mulher, ela morena. Hoje ela era loira. Amanhã, que está complicando, hoje é cor de rosa. Aqui em São Paulo parece que tem pouco, mas lá no Nordeste que tem mulher de cor de rosa no cabelo, é um negócio impressionante. Cor de rosa para um lado, azul para o outro, é um negócio fantástico. Mostra a nossa versatilidade. E se você disser qualquer coisa, você é taxado de preconceituoso. E na realidade é um preconceito, você não tem nada a ver com o cabelo do outro. Deixa o cabelo do jeito que quiser, eu não deixo o meu do jeito que eu quero. A pessoa diz, você está falando dos cabelos de todo mundo, e o seu? Eu digo, o meu eu acho bacana. E quando não está bacana, eu corto. Ah, mas e... Pois é, não temos que estar nesse nível de dependência da opinião do outro e deixar de procurar o inimigo lá fora. O inimigo está dentro de você. Alguém falou do seu cabelo, é você quem disse isso lhe incomoda ou não. Não foi ele. Ah, ele falou do seu cabelo. Não, o cabelo não tem problema. Então ele vai falar agora do quê? Vai falar agora do seu nariz. Sim, e daí para que tem? Pelo menos eu tenho um nariz para respirar. E você tem o quê? Ah, eu não sei. Mas a gente fica se aborrecendo com coisas pequenas. E termina, no dia que chega uma coisa grande, a gente já não se encontra mais. Burrice ou saber coisas diferentes. Quantas vezes a gente chama os outros de burro? Ou então diz preguiçoso. Fulano é muito preguiçoso. Acorda às 10 horas da manhã. Já pensou que cara preguiçoso? Sim, e que horas ele foi dormir, você perguntou? Não, mas acordar às 10 é um absurdo. Sim, mas ele vai dormir às 2. Ir dormir às 2, mas acordar às 10 está errado, não está? Não, porque ele não tem como dormir antes, porque ele trabalha. A pessoa trabalha a noite inteira. De manhã você liga para ele está dormindo. E aí como é que a gente reage? Dormindo uma hora dessa? E a gente se esquece de que existem outras situações. Então, o que eu chamo alguém de burro, o que eu chamo alguém de preguiçoso, o que eu chamo alguém de pouco hábil para o que quer que seja, é uma aptidão que a gente tem que respeitar. De repente aqui a gente tem uma série de instrumentos. E se eu selecionasse aqui aleatoriamente 5 pessoas para vir tocar, será que daria certo? Provavelmente não. Porque nem todo mundo tem habilidade, nem todo mundo está treinado, nem todo mundo conhece um instrumento. Eu toco muito pouco. Às vezes eu preciso tocar um violão, estou viajando, aí aparece um violão e você vai tocar. Aí você pega um violão afinado em nota diferente, você pega um violão ora com um braço bem estreito, ora com um braço largo, você fica meio perdido. Agora, imagina pegar quem nunca tocou e colocar aqui para vir tocar. Aí você vai dizer, mas essa pessoa é muito burra, não sabe nem tocar. Vê como era fácil, o Henrique estava tocando e conversou com a pessoa e ajeitou ali o prato da bateria enquanto estava tocando e olhou para o outro dizendo quem é que vai cantar. E ele cantava, fazendo primeira voz numa hora, fazendo segunda voz numa outra hora. É fácil, não é fácil? Mas a gente não faz. Já pensou, eu for tocar uma bateria, o que vai acontecer? Eu vou quebrar tudo, eu vou desmanchar tudo. Eu sou burro por conta disso? Não, eu não tenho aptidão ou não me preparei. Então nós fazemos muito isso. E fazemos isso com outros valores, o que é pior. Você não acredita no espiritismo? E a pessoa diz, não. Tudo bem. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse, eu já frequentei o espiritismo, mas hoje eu sou protestante. Eu disse, que glória. A pessoa, você está zombando de mim? Eu disse, não. Porque com a ênfase que você está dizendo que é protestante, está lhe fazendo muito bem. Parabéns. Ah, mas toda vez que eu chego para um espírita e digo que deixei de ser espírita para ser protestante, todos eles me condenam. Eu digo, pois encontrou o primeiro que não vai lhe condenar.
Não vou lhe condenar porque Allan Kardec propõe: toda religião que não tornar o homem melhor, ela não é boa. Ora, se você saiu daqui, estava desconfortável para você, e você foi para uma outra casa e ficou bem, parabéns. Aí a pessoa chegou para mim no final da conversa, foi uma conversa mais longa. Ela chegou para mim e disse: conversando com você deu até saudade de ser espírita. Ou seja, muito provavelmente qual terá sido o problema? A falta de acolhimento. Ela não foi acolhida na casa espírita, foi acolhida em outra casa. Parabéns para outra casa. Como é que eu vou condenar isto? Mas a gente às vezes fica querendo que tudo seja como a gente quer, do jeito que quer e juntinho de nós. Já que você não tem medo de na sua casa falar que quem é católico continue católico? Digo não. Na nossa casa nós temos uma magnetizadora que ela diz: eu sou católica apostólica romana. E o marido dela é ateu. E os dois trabalham na casa. E confesso, tem poucos espíritas iguais a eles dois. Então, qual é o problema? Se eu for intolerante, eu teria perdido, entre aspas, que ninguém perde nada, mas eu teria aberto mão de duas figuras notáveis, com um trabalho esplendoroso, só porque um diz que é católico e o outro que é ateu. E qual é o problema? Afinal de contas, o que é ser ateu? Ser ateu é não acreditar em nada ou não acreditar em um Deus equivocado que estão nos ensinando. Porque quanta gente não acredita em Deus porque recebe um Deus que não faz qualquer sentido. E dessa forma fica difícil a gente acreditar em Deus. Não podemos ser tão intransigentes. Por exemplo, com as crianças. Muitas vezes a gente chega em casa, as crianças estão totalmente bagunçadas. Olha que bagunça. Talvez quem esteja lá longe não dê para ver quanta bagunça naquele quarto. Um pai ou uma mãe esperta, em vez de dizer, arruma já, vai dizer, nossa, vocês se divertiram, hein? Vamos brincar mais um pouco? Brinca ali um pouco e diz, agora vamos juntar tudo. Como vai ficar bacana? Daqui a pouco as crianças juntam tudo. Se você disser, agora vá arrumar, ela não arruma. Mas se você disser, eu vou lhe ajudar e você me ajuda, vamos colocar isso em qual caixa? E aí tem uma caixa ali. Então tira a intolerância do meio, que de repente fica tudo certo. A gente chegasse, por exemplo, aqui no Bênção de Paz, com tantas cadeiras, e de repente as cadeiras estivessem todas desarrumadas. A nossa primeira tendência é, nossa, que bagunça. Mas alguém que seja menos intolerante vai dizer, deve ter havido um movimento muito bacana aqui, olha, chega, ficou tudo bacana aqui, está tudo fora do lugar. Ou então, de repente, a gente num dado momento quer testar a experiência dos outros. Nós entramos aqui no salão, as cadeiras estão todas arrumadinhas do mesmo jeito, sempre. Aí um dia Henrique não pode vir, Ângela está ocupada, Zé Maria está viajando, o nono também não pôde chegar aqui, quem é que vai cuidar aqui hoje? Aí chega assim e diz, olha, tem uma pessoa que está ali fora que quer trabalhar, manda ele arrumar o salão. E aí ele põe cadeira virada uma para o contrário, para outra, ele deixa tudo torto. A primeira coisa que no dia que Ângela chegar, diz, Ângela, olha, bastou você virar as costas, ficou tudo virado. Mas uma pessoa esperta vai dizer, que bacana, vou viver uma experiência diferente. Melhor do que um amigo meu que fez uma perigosíssima. Tem uma avenida principal lá em Natal, que o trânsito para ela é mão única, ela só sobe. E ele um dia, já de madrugada, ele disse, quero viver uma experiência diferente. Vou no sentido contrário. E para ficar mais emocionante, eu vou apagar as luzes e vou em disparada. Lógico que ele tinha um anjo de guarda bom, né? Porque não aconteceu nada, mas quem vinha subindo, o que passou de susto, eu acho que até hoje se lembra dessa história. Então, mas olha que experiência, muitas vezes eu digo assim, acredito que quem é frequentador habitual aqui do Bênção, deve estar nos mesmos lugares que se senta. E quando chega um novato que senta no lugar que a gente senta, a gente chega assim com todo amor do mundo, aí olha. Por quê? Porque a gente não suporta mudar sequer de lugar. Porque se mudar de lugar,
O que vai acontecer? O que tem de mais? Nada. Ah, mas eu não consigo. Como é que eu vou me sentar em outro lugar? Sentando. Ah, mas não dá. Então a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com esse que está dentro de nós, que somos nós mesmos. Então nós não abrimos mão de coisas pequenas e depois nos tornamos intransigentes. E da intransigência, a intolerância. Eu mesmo que venho aqui só de tempos em tempos, eu já olhei aqui rapidamente, já vi que tem umas pessoas que estão exatamente no mesmo lugar que estavam há 1 ano e meio quando eu estive aqui. É coincidência, lógico, que elas poderiam estar sentadas em outros lugares, não é, Henrique? Isso tudo é coincidência. Mas isso demonstra um pouco do quanto a gente não gosta de mudar. Então chegar aqui, muda as posições das cadeiras, mas as cadeiras são todas iguais, sim. Então põe assim agora enviesada, outras... tem os corredores, põe só um corredor, mas põe um corredor assim, curvo. Vai dizer, não, isso não funciona, isso é loucura. Por que é loucura? Porque a gente assumiu um padrão e não quer mudar de jeito nenhum. Agora isso é aqui, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é na nossa escola, em qualquer lugar. Mulher que gosta de mudar muito a posição da mesa em casa tem problema com o marido. Lógico, porque não é porque ela tenha, é porque ele tem. Porque um homem não dá para ele chegar em casa e olhar e querer a cadeira que estava aqui. Ele não suporta isso. Então isso é ruim. Porque a gente de repente está totalmente despreparado para qualquer mudança do tempo. A gente não suporta nada. Tem muita gente, isso é super comum aqui em São Paulo. São Paulo tem as 4 estações num dia. Mas é sempre assim? É. Então qual é o problema? Porque você já deveria estar aceitando. Ah, mas não dá. Você viu o calor que fez hoje? Aquele sol queimava. Sim, quando você vai para Santos, lá para a Baixada, você quer que o sol congele? Não, lá ele tem que queimar. Sim, mas e quem está morando lá? Quem está morando lá, é por isso que Deus não atende certas orações nossas. A gente fica aqui rezando, Senhor, deixa tudo fresquinho e joga o sol lá para baixo, no final de semana. E quem está lá embaixo diz assim, não, deixa fresquinho e joga o sol lá para cima. E aí Deus não sabe o que fazer, porque um está jogando para um lado, outro para o outro. Já que ele não sabe o que fazer, deixa do jeito que está, vai para todo mundo mesmo. Porque nós não sabemos ver as coisas diferentes. E agredimos. Quem mudou isso aqui? Por que você sentou no meu lugar? Quem disse a você que eu tinha que ler isto? Uma das coisas que é complicada às vezes em estudo sistematizado, quando você tem um roteiro numa casa espírita, é um dia, chega alguém que veio substituir alguém e diz, olha, hoje a gente vai fazer um estudo extra. Como? Vamos estudar um outro tema. Por quê? Não é porque não tem o roteiro, não, mas deveria ter. A gente fica inquieto porque mudou. Nós não estamos preparados para a mudança. E aí taxamos, esse orientador é ruim, aquele trabalho é fraco, isso daqui não presta. Se o professor não presta e eu quero aprender, o que eu devo fazer? Estudar mais. E se o professor é bom, o que acontece? A gente reclama porque ele é duro. Ah, mas ele acha que ele só tem essa matéria, ele acha que eu não tenho mais nada para estudar, só isso. Ele está dizendo, eu não sei o que é que você tem, mas para passar na minha você vai ter que aprender. E a gente fica com raiva, até que o tempo passa, e aí a gente descobre qual foi o meu melhor professor. Foi o mais duro, foi o que cobrou mais, foi o que me colocou para estudar. E só então que a gente vai agradecer. Na casa espírita, e aí praticamente em toda casa religiosa, nós aprendemos que toda ajuda vale. Toda ajuda vale? Toda ajuda é ajuda? Pode ser que sim, desde que você dê a ajuda que seja necessária e boa. Porque tem duas coisas, a necessidade e aquilo que é útil, que é bom. Muitas vezes alguém quer apenas cobertura para fazer erro. Se você dá cobertura para isso, a pessoa diz que você está me ajudando, mas na realidade você está contribuindo para o mal. E quantas vezes a gente quer ajudar os velhinhos? Como? Coloca eles lá num abrigo e deixa lá. Para quê? Para eles viverem a vida deles. Tem uma história que eu escrevi num dos meus livros, que um filho recebeu um telefonema da mãe, e a mãe dizendo, meu filho, olha, eu queria falar com você, desculpa que eu sei que você está trabalhando. Sim, mãe, diga, porque realmente eu estou ocupado. Meu filho, é que eu não estou bem. Ele disse, mãe, o que é que a senhora tem? A senhora está sentindo algo, está passando mal? Não, meu filho, eu queria conversar com você porque eu não estou bem.
Sim, mãe, então vamos fazer assim. A senhora vai então, vou já mandar uma pessoa para levar a senhora ao médico. Não, eu não quero um médico. Eu estou dizendo a você que eu não estou bem. Ah, já sei, a senhora está precisando de tirar umas férias. Não se preocupe que eu já vou mandar emitir hoje um bilhete e a senhora vai passear pela Europa. E ele fez isso. E a mãe passeou. E fez tudo o que estava previsto. E quando voltou, não procurou mais o filho. Até que um dia o filho disse, a minha mãe voltou. E ela me pediu para ir buscar lá no aeroporto, eu esqueci. Mas ela já chegou, porque era para eu ter ido buscar antes de ontem. E ela não me ligou. E ele ligou para a casa dela, ela não atendeu. E aí ele mandou uma pessoa lá. E quando chegou lá, ela disse, não, diga a ele que está tudo bem, ele não precisa se preocupar, estou bem. A pessoa sentiu o drama. Mas está acontecendo alguma coisa? Ela disse, está. Eu fiquei profundamente triste porque eu estava querendo um abraço do meu filho. Eu queria receber um beijo. Eu queria dizer para ele que eu estou muito só. E nenhuma viagem vai completar isto. Diga para ele que ele estava querendo vender essa casa. Diga ele que pode vender. Porque eu já procurei um abrigo e eu vou para um abrigo. Eu tenho minhas condições, que ele não se preocupe. E ela foi para um abrigo e com o seu dinheiro ela começou a ajudar todo mundo lá do abrigo. E começou a ter uma vida boa. Até que o filho caiu em si. Minha mãe, perdi minha mãe. E queria ir lá no abrigo. Mas eu não posso ir. Porque se eu for, minha mãe vai pensar que eu estou querendo ir por interesse. Porque eu não fui quando ela me chamou. Não fui depois. Esqueci de buscá-la. Não tive a hombridade de me desculpar. E agora eu vou fazer o que lá no abrigo? E que drama. Esse homem estava com intolerância a si próprio. E foi preciso ele saber que a mãe de repente tinha um problema de saúde. Para ele ter a coragem de ir lá no abrigo. E quando chegou na porta, disse, vou falar com minha mãe. O que eu digo a ela agora? Eu digo que a amo, mas ela não vai acreditar. E se ela não vai acreditar, por que eu vou dizer? E eu entrei e falei com minha mãe, já ia saindo quando eu disse, mas eu tenho que dizer. E voltei a ela e disse, minha mãe, eu te amo. Eu disse, meu filho, há quanto tempo que eu esperava por isso? Como nós somos intolerantes conosco mesmos. Nós temos essa dificuldade de atravessar o nosso próprio problema. E aí fica difícil chegar aonde nós queremos. E gritamos, Deus nos ajuda. Mas ajudar como? Se a gente não está disposto a mudar, se a gente não está disposto a enfrentar as situações. Gandhi um dia fez uma complementação dizendo, olho por olho, dente por dente. Se a gente seguir isso, o mundo acabará cego e banguelo. Ele estava convidando a gente a refletir a não violência, a não revidar, a não intolerância. Nós tínhamos que ter esta ação. Para de vingança, para de dizer olho por olho e dente por dente, que a gente pensa que já venceu isso, mas não vencemos. Nós fazemos pequenas vinganças todos os dias, pequeninas, mas terminam, quando junta tudo, sendo um conjunto de situações muito desagradáveis. Tão desagradáveis como a gente vê hoje, graças a Deus, o mundo lutando em defesa da mulher. Muitas vezes essa mesma mulher hoje, toda machucada, ela ouviu essa frase, lábios que beijei, como é que é? Mãos que afaguei, né? Orlando Silva. Mas não adianta nada isso, depois essa mesma pessoa está querendo, venha, me dê o seu amor, mitigue a minha dor. Mas de que dor? Será que afinal de contas o amor leva a isso? Será que o amor pede esse tipo de transformação? Quanto de violência nós temos visto? Quando é desse tamanho, a gente ainda sabe que há alguém a se mover para reagir. Mas e quando é mais forte do que isso, é uma violência psicológica? Porque tem pessoas que nos maltratam sem nenhuma razão, muitas vezes dizendo um mero apelido. Tem apelidos que são extremamente ofensivos. Eu tenho um amigo que o nome dele é Francisco. E qual era o apelido que ele mais odiava? Chico. É um problemão. Ele teve que se adaptar, porque não tem como você chamar um Francisco que não seja de Chico. Tem um outro conhecido meu que se chama Francisco, e ele aproveitou a desculpa de Chico Xavier
E aí quando o pessoal pergunta como é seu nome, ele faz Francisco, mas pode me chamar de Cisco. Ou seja, já evitou. Atitude inteligente. É vida que você chama de Chico. Porque ele lá no fundo ele não gosta de Chico. Mas não gosta, mas não reage. Ele age. Tudo bem, meu nome é Chico, meu nome é Francisco, mas a pessoal me conhece como Cisco. Mas se você quer me chamar de Chico, não, então eu vou lhe chamar de Cisco. É muito mais fácil, ou pelo menos é muito mais produtivo, do que a gente ficar implicando com um apelido ou com o que quer que seja. E não tem jeito, vamos ser bem honestos. Se alguém está te agredindo e você não consegue superar, você tem que procurar juridicamente, clinicamente, familiarmente, procure uma solução. Porque já passou a época em que nós pensávamos que tínhamos vindo à Terra para sofrer. Sofrer as situações naturais da vida, mas não sofrer imposições de quem quer que seja, tanto homem contra mulher, mulher contra homem, pais contra filhos, filhos contra pais. Isso é um negócio que pega a gente de surpresa. Um dia eu estava em casa e de repente eu ouvi meu filho chorando. E eu fui lá saber o que foi. Ele simplesmente disse: mamãe pediu para eu passar um pano no chão. E eu disse para ela que isso é exploração infantil. Quando eu fui perguntar a ele, antes dele contar, ele já foi dizendo: mas eu nunca mais vou dizer isto. Ou seja, mesmo antes que eu diga qualquer coisa, ele já se sente agredido, já se sente ofendido. Nessa hora o que a gente faz? Não, meu filho, não é assim. Não tem problema não. Qual é o problema? Você quer que eu passe? Não, pai, mas eu já passei. Pronto. Você já passou, arrancou pedaço? Você precisa mesmo? Não, meu pai, nunca mais eu digo isso. Mas você contorna. Porque se você não contornar, é um problema. Eu já contei, eu acho que aqui numa das palestras que eu fiz, uma situação que eu vivi com uma outra filha lá atrás. Chegou no final do semestre e o boletim dela era um verdadeiro jardim. Tinha todas as cores, né? As de baixo para baixo tinham todas. E as do meio para cima não tinha quase nenhuma. E aí eu ouvi quando ela entrou e foi falar com a mãe, e eu só vi o grito lá da mãe: o quê? Eu digo: pronto, deu algum problema. Mas não é possível, sua vagabunda, porque a gente faz tudo para você. Olha seu boletim. Se eu pudesse, eu lhe matava. Bom, para que ninguém pense, não foi Lucila não, foi a minha outra esposa. E quando eu vi aquilo, eu digo: Jesus, deu problema. E eu fiquei de longe querendo saber o que era, mas eu não vou me meter. Respeito ao outro. Depois, quando terminar, eu vou falar com a menina. Aí a menina veio de lá: porque foi isso, meu pai? Não foi nada. Eu disse: não, eu só queria te ajudar. Não, meu pai, o que é? Aí ela, com muito medo, já tirou ali tremendo o boletim. Aí, pai, foi porque eu mostrei meu boletim para a mamãe. Eu disse: nossa, mas está tão colorido, está tão legal. Eu disse: não, pai, mas é porque as notas não estão boas. Eu digo: ah, tá, mas a gente pode melhorar isso, não pode? Ela disse: pode. Eu digo: pode. Sua mãe disse o quê? Ela disse que eu não vou sair de casa, não vou para cinema, não vou. Pronto. Se você não vai fazer nada disso, nós dois vamos estudar e você rapidinho recupera tudo isso. Mas o senhor me ajuda? Eu digo: e vou começar agora para mostrar a você que eu vou lhe ajudar. E aí sentamos ali, estudamos durante uma semana, e ela fez as provas de recuperação e recuperou as notas. E aí ela chegou, depois da recuperação, foi lá mostrar para a mãe toda orgulhosa: tá aqui, mãe, meu boletim. Aí a mãe, em vez de dizer meus parabéns, o que foi que a mãe disse? Olha que tristeza. Todo mundo sabe, né? Você não fez mais do que a sua obrigação. O que acontece depois? Próximo boletim, vem lá embaixo de novo. Porque, olha, se você fez, se esforçou, na hora de você receber um prêmio, ou um elogio, ou um afago, você não fez mais do que sua obrigação. Ah, é assim? Então, pronto. Mas aí ela, no final do ano, ela passou. Mas passou se arrastando assim. Quando chegou com o boletim passando, eu digo: isso!
valeu, minha filha. E a mãe disse, o quê? Eu digo, olha, a menina passou. Sim, não era para ela passar, não. Era, agora a gente vai sair para jantar, para comemorar. O quê? Essa menina tirou essas notas, se você não quiser ir, não vá, porque quem merece é ela. Vamos. Lógico que eu comprei uma briga em casa, mas a criança cresce. Quando chegou no outro ano, a criança já não teve tantas notas ruins. Por quê? Porque ela sabia que poderia ter um estímulo. Mas nós somos intolerantes até com os nossos filhos. Não fez mais do que a sua obrigação. Ah, é? Me aguarde. Na próxima edição a gente conversa. Afinal de contas, o que a gente tem que explodir? O que a gente tem que comemorar? A gente tem que explodir de alegria, de felicidade. Comemorar o quê? Tudo. A vida é para ser comemorado tudo. Ah, mas eu dei uma topada, comemore, porque você poderia ter caído, ter quebrado os óculos e os olhos. Não, mas também assim é pensar ruim. Não, assim é pensar o melhor. Olha, mas eu estava no emprego e perdi, agora não tem emprego nenhum. Pois é, você via reclamando que não tinha tempo para nada, agora você tem. Ah, mas agora eu tenho tempo e não tenho dinheiro. Ah, você tem dinheiro, então volta para trabalhar. Ah, mas o emprego agora é ganhando menos. Pois é, então trabalhe mais. Viu como você estava reclamando? A gente tem que ter inteligência para poder vencer a intolerância que está dentro de nós mesmos. Uma frase que veio de Jesus, olha que frase legal. Toda beleza que há, toda beleza que há está nos olhos de quem vê. A feiura, pois, também. Isso é um negócio complicado. Se eu acho todo mundo lindo, agora vocês começaram a entender porque que eu me acho muito lindo. Porque são os meus olhos. Eu tenho olhos para ver tudo que é beleza. E quando acontece alguma coisa feia, eu não vejo. Desde o dia que eu fui a uma médica amiga nossa, que ela é endoscopista, gastro, e quando eu cheguei lá, ela estava, meu Deus, que coisa linda. E eu entrei no consultório e ela estava lá olhando para mim. Ai, que coisa mais linda do mundo. E eu fui perguntar, o que é tua filha? Ela disse, não, Jacó, é linda demais. Eu disse, mas o que é? Eu pensei até que ela estava olhando aqueles... Antigamente tinha um monóculo. Acho que só eu e Zé Maria conhecem isso. Tão antigo que mais ninguém sabe. E eu pensei que ela estava olhando o monóculo. Ela chegou e disse, olha aqui que coisa linda. Quando eu cheguei, ela disse, uma úlcera estrangulada. Que coisa linda. Eu digo, meu Deus, então não tem mais nada feio nesse mundo. Porque coisa horrorosa era aquela. E ela estava lá encantada com aquilo. Então o que é feio e o que é bonito? É uma questão de adaptação. Quando a gente começar a achar muita coisa feia, tome cuidado. Porque é o que foi que Jesus disse a respeito disso. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Foi o que Jesus disse. Então, se eu tenho luz nos meus olhos, tudo é iluminado, tudo é maravilhoso. Mas quando a gente vive aquela situação de que está tudo ruim, é tudo negro, é tudo feio, é porque os nossos olhos estão maus. Portanto, a intolerância não tem espaço, porque a gente pode muito bem viver com grandiosidade. O grande Bob Marley diz que enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. E haverá mesmo. Só que ele aqui usou apenas a questão da cor da pele, mas isso se aplica a tudo. Tem pessoas que, por exemplo, um hábito bem legal que tem aqui no Bênção de Paz. A gente chega, antigamente a gente beijava só as mulheres. Não, aqui se beija mulher, se beija homem, se beija todo mundo. Mostrando que há uma confiança, há uma troca, é um toque de amor, sem ter nada de equivocado. Mas tem gente que ainda olha para isso assim, não, mas precisa vencer, vença. Se o outro não quer, respeite. Mas se o outro quer, se o outro entende, ou se o outro quer pelo menos saber o hábito, explique, convença, comova pelo bem, porque às vezes a gente comove tantas pessoas pelo mal. E Bob Marley então coloca isso, né? Enquanto nós estivermos neste clima de diferença uns com os outros,
vai ter espaço para guerra. O nosso vocabulário, isso diz um pensador americano que morreu este ano, em fevereiro deste ano, no dia 7, e ele diz que há uma relação muito interessante. Ele perguntou assim, ele começou a fazer uma averiguação do quanto a gente rotula e do quanto a gente fala dos nossos sentimentos. E ele chegou à impressionante conclusão de que nós temos um dicionário extremamente volumoso para rotular, mas um dicionário muito restrito para falar de nós mesmos. Fale-me de você. Aí a gente diz, não, um dia eu estava... Não, eu quero saber de você, fale de você. Não, mas é porque, olha, eu nasci no Piauí. Sim, eu quero saber de você, fale de você. E a gente descobre que a gente não consegue falar da gente. A gente fala de problemas, fala de coisas. Ou então a gente começa a se denegrir. Não, porque eu sou uma pessoa ainda muito violenta. Não, eu sou uma pessoa... A gente pensa até que é uma pessoa. Eu sou calmo, desde que não pise no meu pé. Pois é, cavalo também é desse jeito. Você pisou no pé dele, ele dá um coice. A propósito, uma amiga postou hoje no Facebook uma frase assim. Lógico que isso é uma mulher, eu acho que a maioria deve ter lido, porque eu li. Não precisa vir montado num cavalo branco, desde que não dê coice. Porque às vezes a pessoa vem montada naquele cavalo branco e os coices vêm logo em seguida. Então é preferível você vir sem o cavalo e vir mais legal. Essa pessoa que desencarnou e que pensou isso foi o Marshall Rosenberg. E ele diz assim: eu posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com as suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Porque é aí onde surge a intolerância. Eu posso dizer a você, não, você fez, não fez, deveria ter feito. Porque se você não fez, então, isso é a sua interpretação. Então, ou faço uma coisa ou outra. Ou você me diga o que eu fiz ou o que eu deveria ter feito, ou então me diga a sua interpretação. Apenas isso. Porque lidar com essas duas coisas gera fagulhas, gera animosidade, e a gente termina perdendo amizades, perdendo vida, perdendo tudo. Nós já estamos aqui quase chegando ao fim. Tenham paciência, que tem uma parte aqui que eu gostaria muito que a gente dividisse junto. Oi. Só lhe dar uma informação, serviço de utilidade pública. Há alguns corações masculinos ansiosos pelo jogo do Brasil. Sim. Eu queria só comunicar que foi adiado em virtude da chuva na Argentina. Não vai ter jogo. Então, você pode falar até meia-noite tranquilo, viu? Viva Brasil! Hoje de manhã um amigo me mandou, um amigo nosso, né? Marco Leão, né? Ele ia passando na rua e viu uma pedra. De longe não dá para perceber bem tudo, mas isso é uma pedra na parede. Linda. E de dentro da parede surgiu uma rosa. Né? Flor na pedra é diferente de pedra na flor. Nós poderíamos pensar em algo desse tipo. É difícil sair uma flor de uma pedra, mas que belo sai. Agora é fácil ter pedra na flor. Isso a gente não deveria fazer. Então, em vez da gente simplesmente ficar atirando, acusando, que a gente admire, que a gente aproveite, que a gente vá em frente. Vamos aqui eu gostaria da participação de vocês. Ninguém vai precisar falar, é só pensar, tá bom? Eu quero que vocês pensem. São coisas conhecidas, comuns, mas que vale a pena. Está vendo que a criança já está aqui coçando uma cabeça. Eu fiz de propósito, não coloquei nenhuma foto de adulto. Uma foto de uma criança. Por quê? Porque as duas primeiras coisas que vão aparecer foram feitas para crianças. Agora, o que eu quero é que nós, como adultos, vejamos se dá certo o que para elas foi tão prático. A primeira delas, um ônibus. E aí o ônibus, da frente e a traseira, ou a traseira e a frente, é tudo igual. E aí foi perguntado para as crianças, para onde esse ônibus está indo? Para a esquerda ou para a direita? Vocês só olham e pensam, por favor, não entregue o jogo. Só pensa e deduz assim, bom, eu acho que ele vai para a esquerda. Por quê? Não, eu acho que ele vai para a direita. Por quê? Já viram? A segunda gravura é essa daqui.
Olha só, este é um teste de admissão numa escola primária de Hong Kong. Então é para criança. Então aqui, responda em até 20 segundos. Em que vaga está estacionado este carro? Qual é a vaga que ele está? Eu não vou dizer nada. 20 segundos. Qual é o número dessa vaga aqui desse carro? Isso foi feito para criança, não foi para nós adultos. Às vezes a gente pensa que como adulto a gente está muito lá na frente. Pois. Tá bom, já passaram os 20 segundos, vamos em frente. Agora essa daqui é para quem é mais crescidinho, já quem não é tão adulto, não é tão criança assim. Foi uma questão de um concurso. Uma mãe tem R$30 para dividir entre suas duas filhas. Que horas são? Pronto, fácil. Matou a charada. Todo mundo já matou a charada. Pois é, as crianças estão olhando para a gente com essa carinha desse jeito. Ela está olhando para cada um de nós. Vocês acertaram, olha a cara dela. Então vamos lá outra vez. Preocupação. Primeira, para onde está indo o ônibus? As crianças mataram isso de primeira. Para onde vai o ônibus? Para a esquerda. Ou é para a direita? E aí está o ônibus. Para onde vai o ônibus? O ônibus está indo para a esquerda. Por quê? Porque do lado de cá não tem nenhuma porta. A porta está do lado de lá, a porta de entrada. E se a porta está do lado de lá, ele está indo para cá. Elas matam a charada bem rapidinho, a gente fica... Né? Ok. E a próxima? Qual é a vaga deste carro? Qual é o número? 9009. 90 ou 09, já pensou? Teve gente aqui que já disse. Bem claro. Aqui, ó. O carro quando estaciona, a frente do carro está aqui, ó. Então ele entrou assim. Então ele entrou, ele viu que essa era 86, essa era 87, essa era 88, 89, 90. E as crianças de Hong Kong acertaram. Agora a gente fica fazendo conta. Peraí, de 06 foi para 68, depois foi para 88, aí depois foi para 98. Que número triste é esse dessa vaga? Que número aleatório é esse? Não tem. Você tem que pensar como motorista, que ele está entrando aqui. Bom, aqui está 88, essa daqui é 86, então essa daqui é 87. Nós estamos olhando o número de ponta cabeça. E a gente complica, a gente olha para as crianças, essas crianças de hoje. Não são as crianças de hoje, são os velhos de hoje. Porque as crianças estão numa boa. A gente é que está meio complicado nessa história toda. E a questão aqui, agora essa de adulto, qual é a hora mesmo? 2h30, 2h45, 3h30, 1h45 ou 0 horas? Qual é a hora? 5. 1h45, por quê? Porque é 15 para as 2. Caiu a ficha. Para que isso? Para que uma brincadeira dessa agora no final de uma palestra? Para a gente ter na mente de que nós não somos dono da verdade, não temos o melhor juízo, e nem tudo o que aparenta ser é. Tem muitas coisas, você olha essa história, como é que é 30 para dividir para 2 filhas, que horas são? Essa pergunta está mal feita, isso está errado, isso não faz sentido. Mas não faz sentido por quê? Porque a gente fechou o raciocínio. Abre o raciocínio. Uma criança chega em casa e diz: o professor foi muito mal hoje. Muitos pais hoje dizem assim: pois amanhã eu vou lá conversar com ele. Mas nem para perguntar: mas ele foi mal por quê? O que aconteceu? Como é que a gente pode resolver isso? Não, foi porque o professor disse que era para eu mudar de cadeira. Ah, ele quer mudar você de cadeira, mas por que razão? Não, porque ele acha que eu fico conversando. Ah,
Tá. Ele acha que você fica conversando, e você de jeito nenhum não conversa. Sim, mas já que é para você não conversar, tanto faz você não conversar aqui como não conversar ali, então não tem nenhum problema. Não, mas é que eu não conversar ali, aí eu não converso com meu amigo. E aí está destruído o argumento. Então a gente começa a tomar partido muito rápido, a gente passa muito rápido pela vida. E quando vai dar conta, já passou. Para concluir com Allan Kardec, como não poderia ser diferente. No livro Céu e Inferno, ele coloca que a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Bom, se isso define o que eu sou, então o que define é a maneira como eu me relaciono. Você se relaciona mal com muita gente, você tem problema. Porque quem está de bem com a vida se relaciona bem com todo mundo. Você não tem como se relacionar mal se você está bem. Quando a gente está bem, a gente sorri, a gente cumprimenta, a gente vê as pessoas. Quando a gente está mal, a gente não percebe nada. Tem gente que tem riquezas, tem poder, tem decisões, mas não tem vida. Não vê, não reconhece, nada. Então isso é um referencial para nós. Quando Allan Kardec coloca de que a vida social é a pedra de toque das nossas boas ou más qualidades, de uma forma bem simples ele está dizendo isso. A nossa intolerância, a nossa não aceitação do outro, a nossa forma de não observar o outro, diz do que nós temos de desequilibrado dentro de nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata tudo isso chamando no item que ele fala de escândalo. E Allan Kardec didaticamente divide de duas maneiras. Primeiro, o sentido vulgar de escândalo é toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Isto no sentido vulgar. Mas ele coloca o sentido evangélico. Neste é muito mais geral. Já não é somente o que afeta a consciência dos outros, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. O que é notável essa forma de Allan Kardec ver é que ele nos coloca de nós para conosco. Nós ficamos de frente para um espelho. Dá para a gente ter uma baliza de como estamos nos comportando, de como estamos vivendo. O que é escândalo? Ah, mas eu fiz isso, mas não atingiu ninguém. Não atingiu ninguém ostensivamente, mas ofendeu, deturpou. Quando ele fala vícios, ali está subentendido vícios e vícios. Vícios físicos e vícios morais. Muitos vícios morais nossos são fontes de agressão, de separação e de afastamento. Tudo isso toca exatamente no ponto do sentido evangélico dos escândalos. Se somos escandalosos e se nos comprazemos com isso, estamos buscando em nós mesmos o alerta de que podemos nos melhorar. A não violência é uma ação ou é uma reação? Hoje está sendo uma reação. A gente procura ser não violento para conter a violência. Mas o ideal vai ser no dia que a não violência for a nossa ação. Independente do que aconteça, eu não reajo. Independente do que me digam, eu supero. Independente do que a vida me apresente, eu vou aproveitar a vida. Como diz qualquer criança, quando se dirige a qualquer pessoa a quem ela quer bem e ela admira, gosto de você. A criança, no nosso exemplo, poderia ser a vida. Gosto de você. Eu gosto de viver.
Praticamente ninguém, a não ser que esteja passando por um problema gravíssimo, quer morrer. A maioria não quer. Pelo contrário, nós queremos viver. E se queremos viver, vamos viver com qualidade. Viver com qualidade é tirar do caminho tudo isso que nos atrapalha. E o que nos atrapalha é a intolerância. O que nos atrapalha são os preconceitos. O que nos atrapalha é que não damos ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos desse. E alguém tem que dar a partida, somos nós. E eu vou fazer o que me cabe. Ah, mas eu já fiz e me pisaram. Não tem problema, continue fazendo. Uma hora, como aquela mãe e aquele filho, o filho vai reconhecer que a mãe o amou infinitamente, mesmo quando aparentemente o abandonou. E ele teve que voltar a aprender aquilo que ele disse na infância. Quando criança eu dizia: minha mãe, eu te amo. Eu passei tanto tempo sem reconhecer isso. E agora eu posso dizer: eu te amo de novo. Muito obrigado por terem vindo, terem suportado até agora. E vamos viver com mais. Muito obrigado.